Olá, prazer. Eu sou professora Laisa Liane Paineiras Domingos. Sou fisioterapeuta e psicóloga, professora da Universidade Federal da Bahia e tenho o prazer de estar hoje aqui dividindo com vocês algumas reflexões e algumas indagações sobre os efeitos da Covid-19 no desenvolvimento físico e emocional de crianças e adolescentes. Essa palestra ela foi construída a partir da minha vivência na linha de frente no combate à pandemia, a partir da minha grande experiência envolvendo a reabilitação de crianças e adolescentes e algumas publicações e evidências científicas. Eu sou uma pessoa negra, estou de brincos azuis, tenho os cabelos na altura do ombro, cacheados, e estou com uma blusa estampada em azul, vinho, branco e creme. A Covid-19, ela é compreendida mundialmente como uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, conhecido também como SARS-CoV-2. O que a gente sabe de sintomas que classificam e caracterizam essa doença é a febre, o cansaço, a tosse seca, dores no corpo, a congestão nasal, a dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, podendo também apresentar diarreia, perda do paladar e do olfato, erupções cutâneas ou descoloração nos dedos das mãos e dos pés. Esses são sintomas relatados e classificados como leve e que têm um início gradual. Entretanto, o que mais preocupa a gente nos dias atuais é a indicação da hospitalização, da internação prolongada e, obviamente, o número de óbitos. Dentro da classificação e dentro desse grupo infantil, a gente ainda tem poucas evidências, a gente ainda tem algumas indagações feitas para essa população e que precisam ser sanadas. O que se sabe, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, é que, à medida que mais adultos recebem suas vacinas contra a Covid-19, as crianças que ainda não são elegíveis para vacinação na maioria dos países representam uma porcentagem maior de hospitalizações e até mortes pela Covid-19. Foi destacado num trabalho realizado pelo Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, no qual ele documenta vários achados chamados de Covid-19 e saúde da criança e do adolescente, foram apontadas algumas considerações em relação à sintomatologia e estratégias de intervenção para essa população. Uma das coisas que foram destacadas é que no Brasil existe um potencial muito mais negativo do que vem sendo relatado em países da Europa e da América do Norte quando se trata de Covid em crianças e adolescentes. Pensando nessa população, eu trouxe nessa palestra alguns destaques, avaliando alguns aspectos que eu considero importantes, como a saúde física, a saúde mental, os aspectos sociais, a escolaridade e a qualidade de vida. Em geral, a gente fica muito atento, muito preocupado com essa sintomatologia, com aquilo que a gente consegue observar e que com a criança consegue manifestar de uma forma mais universal. A saúde física ela acaba sendo uma grande preocupação de toda a população e dos profissionais de saúde. Entretanto, o meu alerta é que a gente leve em consideração também outros fatores, como a saúde mental, os aspectos sociais, a escolaridade e, num contexto geral, a qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, é importante reportar que a minha base de análise da qualidade de vida foi feita através do que é proposto pela Organização Mundial de Saúde, onde ela destaca que a qualidade de vida é uma análise de algumas dimensões, as dimensões física, psicológica, social e de meio ambiente. Considerando, então, a saúde física, é importante a gente destacar que também em crianças, a Covid-19 ela pode envolver vários aparelhos e sintomas. Existem casos de quadro assintomáticos até óbitos.
Os sintomas respiratórios são mais frequentes, assim como é na população adulta, e é muito frequente também a presença de sintomas gastrointestinais. Hoje, o que a gente sabe é muito frequente em manifestação em adolescentes e crianças são as síndromes inflamatórias que vêm associadas à Covid. Destacando entre crianças e adolescentes, né, fazendo uma comparação sintomática entre essas duas fases da vida, a gente pode elencar os sintomas mais prevalentes. Então, em indivíduos de 0 a 9 anos, em crianças de 0 a 9 anos, é muito evidente a percepção de sintomas como febre, tosse, respiração rápida, a cefaleia, a rinorreia, as mialgias, as dores abdominais, a perda do olfato e do paladar, que é um fator patognomônico. Já em indivíduos de 10 a 19 anos, a tosse ela é muito presente, a cefaleia, a mialgia, as náuseas e vômitos, a perda do olfato e do paladar e a dor abdominal. Nos sintomas respiratórios especificamente, a gente observa algumas características, a presença, por exemplo, de coriza, de tosse, da laringite e da faringite. Entretanto, é muito comum observarmos também uma infecção do trato respiratório inferior, aonde se destaca a pneumonia, os quadros de hipoxemias, a síndrome da angústia respiratória, que leva a uma complicação e uma necessidade do uso de uma ventilação mecânica invasiva ou não. Já outros sintomas também são reportados na literatura, trazendo uma preocupação maior para essa população, que são os sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, as manifestações neurológicas, principalmente o aparecimento da síndrome de Guillain-Barré, as manifestações cutâneas e cardiovasculares. Além disso, uma outra evidência que vem sendo cada vez mais reportada nesse grupo de crianças e adolescentes são as síndromes inflamatórias, como eu falei no início. E aí existem 3 tipos de síndrome, aonde alguns autores recorrem que elas podem acontecer de forma associada. A gente tem uma síndrome febril aguda, que está associada a algumas alterações laboratoriais, a doença de Kawasaki, que ela pode manifestar-se de forma clássica ou incompleta, e a síndrome multissêmica inflamatória da criança, que em geral, um agrupamento de todos esses sintomas, de todas essas manifestações. Apesar das evidências trazerem um alerta muito grande para essas questões relacionadas à saúde física, a saúde mental também deve ser preocupante. Ela deve trazer na gente algum tipo de incômodo, algum tipo de alerta, algum tipo de preocupação no sentido do desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. É muito comum a gente encontrar hoje informações, manchetes, alertas feitos em vários veículos de publicação, veículos que trazem informação, destacando o estado da saúde mental dessas crianças. Então, por exemplo, a gente pode encontrar uma revista falando que crianças pobres apresentam de 2 a 3 mais chances de manifestar ansiedade, depressão e hiperatividade do que em relação àquelas que pertencem à classe média. Uma outra manchete que eu trouxe e que foi apresentada pelo Sebrae fala do quanto que essa infância ela se tornou vulnerável com o aparecimento da pandemia, com o prolongamento desses sintomas, com o prolongamento de tudo que a pandemia causou na nossa população, a gente vê hoje um estado de vulnerabilidade muito grande na infância. Há outras publicações alertando, falando da questão da violência, né, do quanto que essa violência contra crianças e adolescentes e em mulheres cresceu durante a pandemia. Fala também um alerta dos hábitos que essas crianças adquiriram, principalmente hábitos de ficar muito tempo em equipamentos eletrônicos, e o quanto isso repercute não só na sua saúde física, mas também na sua saúde mental.
E aí, especificamente falando de saúde mental, as evidências elas apresentam, né, esses sintomas como insônia, irritabilidade, crise de ansiedade, dificuldade para adaptação ao confinamento, falta de paciência de lidar com pais e irmãos, uma tendência ao desenvolvimento de episódios depressivos e, às vezes, um comportamento muito incomum, né? Muito fora do que é da personalidade dessa criança, mas devido a algumas situações estressantes. É óbvio que quando a gente fala nesses sintomas de saúde mental, a gente precisa associar esses sintomas a outros aspectos. O isolamento, as questões financeiras que são apresentadas dentro daquele ambiente domiciliar, a falta do ambiente escolar, né? A privação do ambiente escolar, a privação de fazer atividades físicas, tudo isso impacta na saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. O afastamento escolar, principalmente, ele tem trazido para essas crianças uma influência muito negativa, né? Vem tornando essas crianças cada vez mais dependentes daquele núcleo familiar, né? Desmotivadas, sem estímulos, né? Sedentárias, saindo totalmente da sua rotina, tendo que adaptar a uma nova rotina, novos hábitos, né? E, obviamente, a uma exposição prolongada à tela. Esse contato virtual, essa dependência dessas horas passadas no contexto virtual tem impactado de alguma forma tanto na saúde física quanto na saúde mental dessas crianças. Existem algumas pesquisas, né, que trazem para a gente o quanto que a educação brasileira, de uma forma geral, ela está sendo sobrecarregada, ela está sendo afetada, ela está sendo prejudicada, né? Principalmente quando a gente faz um comparativo de idade e exposição virtual. Então, existe um alerta que, para nós, para profissionais de saúde, pensando num contexto de atenção básica e no contexto de intervenção, a gente precisa estar atento. Quando a gente fala de intervenção fisioterapêutica, intervenção fonoaudiológica, intervenção nutricional, né, pensando nesse aspecto multidisciplinar, que é o objetivo dessa semana, a gente precisa envolver todos os aspectos que fazem parte do contexto do ser humano. Então, uma criança e um adolescente, ele é um ser humano complexo, ele é um ser humano que ele depende de vários fatores para a sobrevivência. Então, mesmo que eu pense em intervenções fisioterapêuticas, eu preciso levar em consideração alguns aspectos sociais, os aspectos emocionais, os aspectos nutricionais, né, e as condições do ambiente. É isso que a gente traz muito no contexto hoje de qualidade de vida. Quando a gente fala, estuda, investiga a qualidade de vida, a gente está contextualizando a complexidade deste indivíduo. Esse afastamento do ambiente escolar, né, ele foi proposto num estudo feito pelo Ministério da Educação, comparando dados de 2020, né, já com uma preocupação dos dados de 2021. Então, ainda em 2020, ele identificou que a região Nordeste e região Norte são as regiões que mais sofrem com esse afastamento do ambiente escolar. E, obviamente, que tem um contexto econômico, um contexto social, um contexto físico envolvido nesse afastamento e que nos interessa. Eu, enquanto fisioterapeuta, enquanto psicóloga, eu preciso levar em consideração todos esses mecanismos, tudo que está sendo afetado, tudo que está sendo interferido a partir da pandemia, para que na hora que eu vou fazer a minha proposta de intervenção terapêutica, eu consiga contemplar a falta desses fatores, né? Eu consiga, de alguma forma, trazer para essa criança, trazer para esse adolescente elementos que consigam, de alguma forma, viabilizar um resgate de tudo que ele perdeu nesse contexto da pandemia.
Então, assim, a gente discute a qualidade de vida, né? A gente pensa nesse contexto multidisciplinar o quanto que esses fatores eles interferem. Não adianta para mim ter uma criança totalmente ativa, não adianta ter uma criança extremamente cuidada, fazendo a sua locomoção de forma correta, sentando com posturas corretas, né? Conseguindo ter uma resposta motora e muscular favorável se eu não pensar nos outros aspectos. Né? Às vezes, o aspecto emocional vai interferir no seu comportamento, na sua motricidade. Às vezes, o seu aspecto motor vai prejudicar o seu comportamento emocional. Então, esses aspectos eles precisam ser interpretados e precisam ser conhecidos quando a gente pensa em avaliar e tratar uma criança e um adolescente. Trazendo um pouquinho para o contexto da fisioterapia, uma revisão de literatura feita em crianças, né, relacionadas a essas ferramentas proporcionadas durante a pandemia, eles destacam a importância da gente dar uma evidência maior para os sintomas respiratórios, né, para tosse, para fadiga, para as questões que envolvem essa dificuldade respiratória, mas eles também pontuam a importância da gente avaliar os aspectos motores. E que esses aspectos motores, eles têm a interferência também dos aspectos emocionais. Então, quando eu pego um indivíduo, quando eu vou tratar um indivíduo, quando eu avalio uma criança que está apresentando fadiga, é importante eu contextualizar a forma como eu vou intervir para melhorar essa fadiga. Né? Não só pensar no contexto terapêutico da fisioterapia, mas pensar no universo multidisciplinar. O quanto que o lúdico pode favorecer, o quanto que o apoio de uma outra equipe, de um outro profissional dessa equipe pode me favorecer, o quanto que eu preciso, às vezes, com um olhar mais direcionado para a fisioterapia, mas identificando outros aspectos, fazer um encaminhamento para um outro profissional. Essa deve ser a abordagem multidisciplinar de crianças e adolescentes, principalmente nesse contexto da pandemia. Então, intervir não é uma receita de bolo, né? Não existe hoje, para criança e adolescente, um protocolo único, né? Principalmente num aspecto pandêmico que a gente nunca viveu. O que existe é trazer abordagens que a gente já faz num contexto geral quando a gente lida com crianças, né? Especificamente, no momento de isolamento, a gente pode, através dos telemonitoramentos, através da teleconsulta, oferecer exercícios domiciliares supervisionados, né? Adequar essa realidade atual das crianças com os aspectos virtuais. Então, a gente pode supervisionar algumas atividades, a gente pode propor atividades que envolvam esse contexto aonde a criança já exista, mas mostrando para ela que isso faz parte do nosso contexto terapêutico. Os telemonitoramentos eles estão ganhando cada vez mais espaço por conta dessas questões sanitárias, por conta desse isolamento, mas eu acho que ele não desqualifica a necessidade de supervisão, ele não desqualifica o preparo do profissional para estar fazendo esse telemonitoramento. Então, é importante a gente pensar que o meio mudou, a forma de transmitir o nosso cuidado mudou, mas a importância desse cuidado continua e talvez é até maior por conta desse contexto da pandemia. A abordagem interdisciplinar, ela é indispensável, né? Não tem como a gente abordar criança e adolescente de uma forma única, de uma forma disciplinar. Eu acredito cada vez mais na transdisciplinaridade, né? Nesse cruzamento de áreas e de saberes que eles se complementam. Então, uma fisioterapeuta, ela pode identificar alguma alteração fonoaudiológica e solicitar uma avaliação da fonoaudiologia.
né? Ela não precisa ficar com o olhar só evidenciado para os aspectos motores da fisioterapia. A gente não trabalha mais assim na infância e na adolescência. A gente trabalha na complexidade daquele indivíduo. Então, eu tenho condições de identificar fatores ou comportamentos que podem sugerir algum estado emocional inadequado. E aí, solicitar a intervenção de um profissional que trabalha especificamente com esse cuidado voltado aos aspectos emocionais. Eu, como fisioterapeuta, eu posso identificar que, às vezes, os hábitos alimentares inadequados daquela criança estão comprometendo a sua motricidade, estão desfavorecendo o seu desenvolvimento neuropsicomotor, estão atrapalhando a evolução da minha fisioterapia e do desenvolvimento e do crescimento daquela criança, está trazendo algum tipo de sobrecarga ou algum tipo de prejuízo postural. Então, eu posso indicar, eu posso acionar um nutricionista para atuar junto com a fisioterapia, né? Para identificar ali que elementos que ele pode trabalhar para que essa criança tenha um resgate de um peso mais adequado e que cause menos dor e que gere menos alterações posturais e que interfira menos de forma negativa. A fisioterapia ambulatorial, né, quando a gente pensa no aspecto voltado para a nossa área, o quanto que ela tem ganhado aí um avanço, mas ainda assim, hoje ela precisa estar adequada a essas exigências sanitárias, as recomendações que são propostas, né? E é bom pontuar isso a partir de uma experiência individual, uma experiência muito particular, que em momento nenhum EPI ou distanciamento ou recomendações sanitárias precisa prejudicar a qualidade do meu atendimento, a qualidade da minha oferta de cuidado. Né? Então, a gente precisa mesmo buscar adaptações, buscar evoluções na nossa abordagem. Eu acho que a gente está criando hoje um novo paradigma de sobrevivência e de intervenção, do qual a gente nunca imaginava estar. Né? Até bem pouco tempo, a gente discutia o EAD, por exemplo, em algumas profissões. Isso era extremamente impossível. Hoje, a gente teve que adaptar algumas disciplinas, alguns componentes curriculares no sistema EAD. E talvez isso nem se retorne. Talvez hoje as instituições do ensino superior estão repensando sobre essas disciplinas, que são, na maioria das vezes, teóricas, obviamente, que não são todas da área de saúde, mas algumas disciplinas com cunho teórico, talvez elas permaneçam nesse sistema EAD que antes para a gente era inviável. E, como sempre, né, recomendado no trabalho da infância, no cuidado integral à criança e ao adolescente, fazer um resgate lúdico, né? Pensar que uma das linguagens que tem mais efetividade na intervenção e no cuidado dessas crianças é através do brincar. Então, que a gente tenha esse olhar mais direcionado, esse olhar mais cuidadoso para sintomas motores, mas também para outros sintomas, outros aspectos que, de alguma forma, repercute nesse mecanismo motor das crianças e dos adolescentes. Eu espero ter contribuído, né, com a minha fala, eu espero ter trazido aí algumas coisas para vocês refletirem, para a gente poder pensar, né, na nossa ação enquanto terapeuta, enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional de saúde, né, como que nós hoje precisamos estar muito comprometidos com esse cuidado integral. A gente precisa olhar para as crianças e para os adolescentes de uma forma mais integralizada e acreditar na multidisciplinaridade. A gente precisa acreditar que sozinho a gente não consegue alcançar êxito e que é muito mais fácil a gente chegar lá com o apoio de outros profissionais, com a troca, né, com a discussão, com a transdisciplinaridade, do que ficar buscando alcançar esse lugar sozinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe os meus contatos para vocês no Instagram, no Facebook, no Twitter e o meu e-mail
para quem precisar ou quiser fazer algum contato posteriormente. Agradeço o convite, né? Fico muito honrada. Espero que vocês tenham uma semana brilhante e que vocês se orgulhem da escolha profissional que vocês estão fazendo. Um abraço.